contexto aqui do sétimo CRI, já discutimos bem aqui, e como a Alex colocou, né, é uma questão que é importante, né, a gente se especializar um pouco mais, né, estudar, conhecer um pouco mais essas teorias, essas propostas que nascem até fora, de certa forma, do espiritismo, né, no caso do marketing digital, para que a gente possa fazer o trabalho de comunicação da melhor forma possível, né, na melhor qualidade possível, tá bom? Eu vou expor para vocês aqui o nosso trabalho, e fiquem à vontade para o final, né, como a Leco colocou, vocês contribuírem, trazer questões, tá bom? Então, eu começo aqui destacando esse trecho do livro Obras Póstumas, né, que coloca já, de certa forma, bem clara a necessidade, a importância de a gente se preocupar com a popularização da doutrina, com os meios de se fazer isso, né? O que afeta diretamente, tem a ver diretamente com a nossa área aqui, né? A nossa área de comunicação. Então, isso reforça o que eu tinha colocado no início, que a gente tem sim que aprender mais, que se especializar nesse aspecto, né, do marketing, para melhorar esse processo de divulgação, tá bom? E aí eu até trouxe aqui também a forma como o próprio texto lá, né, que a gente encontra na FEB, sobre o objetivo da comunicação social, que ele também já destaca, né, isso aí a gente conhece bem aqui, né, a gente que já trabalha com isso, mas ele destaca também a questão do marketing, né, que é a nossa discussão principal aqui, tá bom? E aí a gente vai destacar, basicamente, 3 aspectos do que a gente tem estudado. Ao final, a gente vai trazer, claro, as referências, né, que vale a pena consultar. E o primeiro aspecto que a gente destaca nesse trabalho de divulgação digital, tá, especificamente, é a questão da especificidade, ou seja, a gente entender que para cada público-alvo, para cada objetivo, a nossa divulgação, as nossas informações tem que se adequar, né? Como essa figura coloca para nós aí, para cada ocasião, a gente tem uma roupa específica, né? Vestuário específico. E nessa preocupação com essa especificidade, 2 questões devem nortear o nosso projeto, a nossa proposta de divulgação, né, de um trabalho, de um evento, né? Então, a gente tem que saber quem que é o nosso público-alvo, quem que a gente quer atingir especificamente, e não pode ser, assim, a gente vai ver, não pode ser tão amplo, né, eu quero atingir o movimento espírita. É claro que há trabalhos que têm essa função, né, mas no sentido, a gente vai trazer mais trabalhos mais, como o próprio nome diz aqui, mais específicos, tá? E a gente tem que ter a consciência e mostrar para a pessoa que vai receber, que vai consumir essa divulgação, os motivos, né, a importância desse evento, desse material que a gente está divulgando. Então, a gente coloca um exemplo aqui, é até bem antiga, a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa identidade visual já até mudou um pouquinho, mas olha que coisa interessante que a gente coloca aqui. A gente destaca, né, uma divulgação de um cartaz, né, de um evento, no caso, pelo WhatsApp. No caso aqui que a gente coloca como exemplo, né. Então, nesse cartaz aí, né, para a divulgação digital, o que a gente nem vai ficar muito, né, nesse detalhe, mas a informação principal do evento é a mais destacada, né, que é a temática do evento, a data, o horário. E é importante que já no título, de certa forma, a pessoa possa deduzir, né, o objetivo central, a temática central daquele trabalho, daquele evento. Isso vai ser reforçado pela explicação sintética, como a gente colocou aqui, que é do que vai ser o evento, e aí nesses tópicos que aparecem ao final, que a gente coloca como especificidade, tá? Então, no caso de um evento aí sobre médiuns ostensivos, né, a gente destaca aqui, no caso, 6 tópicos, a gente até atualmente tem destacado menos, tá? 4, para facilitar aí a leitura, né? Mas a gente destacou aqui, no caso, 6 tópicos que vão especificar de forma mais clara mesmo, mais claro possível, o que vai ser abordado ali, né? E para que isso, gente? Para quê? Por que isso é importante? E aí vem alguns tópicos aí nessas ações que a gente está colocando. Quando a gente escolhe um público-alvo e a gente foca a nossa divulgação na legenda, na descrição ou na imagem, né, a gente foca buscando esse público-alvo, a gente facilita para ele, no caso, né, essa escolha de ir ou de não ir, do porquê ir, né, do que vale a pena, porque a gente às vezes fica com uma ideia um pouco distorcida, né, a gente acha às vezes que a gente deve ir a um evento, ou que as pessoas vão ao evento, às vezes para apoiar o evento, né, então, por exemplo, sobre médios ostensivos, olha, não me interessa especificamente, mas eu vou para apoiar,
Né? Pois é, gente, isso não existe muito. Né? Ainda mais nessa competição dos meios digitais, as coisas não funcionam muito bem assim. Né? Então, realmente, de forma honesta, a gente tem que dizer do que o evento vai falar. Né? A pessoa deve ir, vai se perguntar. Né? A questão de se explicar sinteticamente com simplicidade. Né? É uma pena, né? Mas cada vez nas redes sociais as pessoas leem menos e querem ler menos. Então, você coloca ali a descrição sintética, ó, é isso aqui. Se a pessoa se interessar, aí ela vai ler o resto. Não, ela nem lê esses tópicos de especificidade. Né? Então, você tem que deixar claro ali o que é o mais importante. Né? Quando a gente coloca também esses tópicos mais precisos, a pessoa ela vai ter mais certeza de que ela não vai perder o tempo dela. Ou mais, se ela perceber que realmente aquilo ela já domina, ou não é o que ela está trabalhando no momento, no mar de outras atividades que ela tem, ela vai ler aquilo ali, olha, realmente, não vou neste evento. Então, um marketing, e aí é um pouco diferente dessa proposta mais comum de marketing, né? Porque a gente não quer enganar as pessoas. Isso que é uma coisa interessante, a gente quer atrair as pessoas de uma forma bem sincera, bem honesta. Porque muitas estratégias de marketing que a gente vê, fora do espiritismo, naturalmente, elas vão nessa direção. Né? Você tem que cativar o cliente, cativar ali o consumidor a qualquer preço. Agora, não é a nossa, né? Não é o entendimento espírita em situação alguma, tá? Então, a pessoa não pode ter dúvida, o evento vai falar disso aqui, pronto, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, mas eu tenho mudado de ideia em relação a isso, tá? Que é essa questão de você não centralizar a divulgação no expositor, né? Eu acho que é até um pouco romântico da minha parte, né? Achar que muitas vezes a pessoa ela prioriza a temática ao expositor. E a gente tem percebido aqui na região que não é isso muito que acontece. Tá? Então, as visualizações e as curtidas, elas variam muito com o nome que aparece ali no evento, né? Então, mas é uma coisa que a gente pode, eu nem vou ficar muito agarrado nisso aqui não, tá bom? Acho que eu passei alguma coisa. Ó, passei um slide a mais. Ó. Isso aqui é importante também. Ó. Quando a pessoa vê essa especificidade na divulgação, isso acaba passando também mais confiança. Né? Eles sabem do que eles vão falar. Eles sabem o que realmente é importante. Né? E esse último tópico aqui da curiosidade, né? Do interesse, é que, por exemplo, você coloca um tema ali, vamos supor esse evento, você coloca ali mediunidade, apenas, né? Você não coloca aqueles tópicos, alguém que já estuda mediunidade pode pensar assim, poxa, já estudo isso há tanto tempo, eu não me interessa esse evento. Mas na hora que o cara vê ali um tópico, que é algo que às vezes ele não tem conhecimento que ele acha adequado sobre aquilo, é um tópico que ele vê, né, daqueles ali, tal coisa que me interessa. A pessoa vai, às vezes, por causa daquele tópico. Agora, se eu não especifico, a pessoa vai ter essa desconfiança. Poxa, vai falar de novo disso, eu já sei. Né? Não, tem um detalhe ali que pode te interessar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem achado interessante também nesse trabalho de divulgação. E tudo isso a gente tem testado, né, gente? Como eu coloquei com vocês, até o que me fez repensar essa questão do expositor aqui, né? Como eu comentei, são desses testes, tá? Que a gente vai fazendo nas nossas divulgações. O segundo aspecto que a gente acha interessante estudar, refletir, é essa questão do envolvimento social. O que isso quer dizer? Né? É importante para que as pessoas se envolvam, né? A própria ideia aqui, que a gente rompa essa barreira, ou pelo menos diminua essa distância entre aquele que organiza o evento e o público. Sabe? A gente vê às vezes essa distância. Não, tem os organizadores e tem o público. O organizador ele vai propor e o público vai lá consumir. Ponto final. Né? Não. É interessante essa ruptura, né? Justamente para que a gente consiga, de uma forma mais próxima possível, chegar justamente naquilo que o público espera, o público médio espera, né? Essa satisfação com que a gente realmente, com que aquele material vai oferecer. Tá? Então, por exemplo, em relação ao envolvimento social, até destaquei algumas ações aqui, nossa, né, da Âmbito de Fora. Então, por exemplo, você vai tratar de um tema, no caso foi esse podcast aí, até eu participei dele, então você chama atenção em posts, né, acessórios, vamos dizer assim, secundários em relação a esse post principal, perguntando para as pessoas o que elas querem, convidando para que as pessoas comentem, ou seja, para que a pessoa, de certa forma, ela sinta e realmente tenha um envolvimento com aquele evento, um envolvimento com aquele trabalho, sabe? Isso atrai, isso faz com que a pessoa queira ir,
Porque ela sabe que a pergunta que ela colocou pode ser respondida, que o comentário que ela fez pode ser valorizado, sabe? Então, tudo isso é importante. Essa questão aí, e aí, claro, nesse aspecto a gente tem que tomar muito cuidado agora com a LGPD, né? Mas, às vezes, fotografias ou imagens do evento, de preferência, que não necessariamente identifiquem as pessoas, ou seja, essas duas que eu coloquei aqui não se enquadram, né, nesse aspecto, mas que mostrem que as pessoas foram ao evento. As pessoas estão indo nos eventos que aquela federativa, aquela AMA, aquele CREI está promovendo. Né? Porque você pensa, poxa, eu não fui, não me interessei, não levei muito a sério aquilo. Mas olha, o pessoal foi. Né? Então, talvez no próximo, né, realmente as pessoas estão se interessando, no próximo eu vou. Né? Então, isso é interessante também. A divulgação de forma personalizada, até um exemplo que eu coloquei aqui, é a divulgação com as lideranças. Então, quando a gente vai ter, aqui no 7º CREI, a gente tem as reuniões trimestrais, né, com as 8 AMES que compõem. Então, além da divulgação que a gente faz, no caso, eu vou nas lideranças, eu vou nos diretores de comunicação dessas 8 AMES e perturbo eles, no bom sentido. Falo, gente, olha, divulga aí, vocês têm que estar lá, é importante. Né? Porque a pessoa, quando ela está vendo que você está se importando com ela, está convidando especificamente, a pessoa tende a valorizar mais a proposta, né? Tende a te ajudar também a divulgar aquele evento nos centros espíritas ligados àquela AME, né? Um outro aspecto também, além do feedback, né? Sempre essa pesquisa de temas, de interesses, né? Até nesse exemplo aqui também da juventude lá, um trabalho sobre mediunidade, para realmente direcionar o trabalho para o que as pessoas estão perguntando, o que tem sido dúvida, porque muitas vezes, isso é uma coisa interessante, até para discutir talvez em outro momento, começa a haver um abismo entre aquele que é o trabalhador espírita e os frequentadores. A gente começa a perder a noção do que realmente os frequentadores, ou os trabalhadores mesmo, eles estão realmente querendo, o que eles estão realmente se envolvendo. Porque muitas vezes a gente que trabalha às vezes mais, ou estuda mais, acaba tendo uma visão de comunicação, ou de doutrina espírita mesmo, né, um pouco diferente, infelizmente, né, do público-alvo, tá? Então é importante a gente colher essa informação desse público que a gente quer atingir, tá? Publicar avaliações do evento, né? Então isso é importante. Observar as estatísticas de acesso, então quando é coisa, né, coisas virtuais, ou material que você vai baixar, ou visualizações, sempre observar isso, tentando identificar o porquê de um aumento, o porquê de uma diminuição, né? Será que alguma coisa poderia ser melhor? E assim também trocar informação com o público. Aí é a questão do feedback de novo, né? Do retorno. Você, através da avaliação, você mostra, olha, realmente, eles estão lendo o que eu estou avaliando ali. Eles vão colocar em prática aquilo ali. Tudo isso vai gerando esse envolvimento social. Tá? Outra coisa legal também, mostrar os resultados. Então, por exemplo, a gente começou a usar aquela hashtag para cego ver, né, que vai, de certa forma, descrever imagens que apareçam na divulgação, para que o cego, através dos aplicativos, né, de celular, notebook, consiga escutar, vamos dizer assim, né, aquele texto. E o que a gente observou? Que alguns centros espíritas, pouquíssimos, infelizmente, na nossa região, começaram a adotar isso também, que é a nossa ideia, né? É a nossa ideia. E a gente começou a destacar, olha, o centro espírita tal está também fazendo, usando a hashtag para cego ver. E postava isso. Na ideia de que, não funcionou muito, né? Mas na ideia de que os outros centros espíritas, observando aquilo, olha, o centro espírita tal está fazendo. Então não é um negócio tão difícil assim, eu posso fazer também nas minhas divulgações. Sabe? Isso é o quê? É você usar, como é que o pessoal fala? É divulgação horizontal. Muitas vezes a confiança é maior, não sei nem se eu coloquei isso no slide à frente. Não, sim, mas a confiança, ela é maior quando a divulgação é feita por aqueles que estão, como é que eu vou dizer, estão entre o público-alvo, entre as pessoas que vão ser, como é que eu vou dizer, as pessoas que vão participar daquele evento, do que quando a divulgação é feita pela própria coordenação do evento. Tá? Então, alguém que participou, é comum a gente fazer isso, né? A gente pergunta para alguém assim, poxa, você foi no evento lá, foi legal, o que você achou? Vai ter um evento lá da CSE, o que você acha? Você acha que vale a pena ir? Então, essa divulgação horizontal, né, essa troca de ideia, né, com pessoas que fazem parte do público-alvo, muitas vezes motiva mais a que as outras compareçam ao evento do que a divulgação da própria coordenação, da própria federativa, tá? E aí, daí é importante a gente motivar, claro, a partir principalmente das lideranças, né, a divulgação desses trabalhos que a gente faz, tá? Agora, em relação ao uso de imagem, só alguns aspectos também que envolvem
acho que, não, tá no tempo, que envolve a questão do marketing digital, tá? Então, olha só algumas informações interessantes que a gente colheu das referências que vão aparecer ao final, né? Então, olha que legal, olha, as pessoas, numa divulgação, né, ó, elas são 80% mais propensas a ler o conteúdo que inclui imagem em cores, né? É igual criança, né? Já viu quando a criança ganha o livrinho, a primeira coisa que ela vai ver é se tem figura. Se não tem, ela não quer ler. Pois é, o adulto é meio assim também, né? Então, no texto, se você coloca imagem, as pessoas tendem a se interessar mais, tá? Os infográficos, tipo aquele que eu mostrei, ó, infográfico é esse negócio aqui, um tipo, né? Ó, esse aqui que a pessoa olha e ela vê um esquema que resume o processo, né? O trabalho. Isso tem atrai muitas pessoas. Então, em posts, olha, as curtidas triplicam, né, compartilhamentos, do que, às vezes, conteúdos que são menos esquemáticos, tá? Ó, outra coisa aqui, ó, ainda em relação à presença de imagens, né, ó, artigos com pelo menos uma imagem para cada 100 palavras são 2 vezes mais propensos a serem compartilhados nas mídias sociais. Então, a importância da imagem, né? Mesma coisa para instruções. Você coloca imagem, né, a chance das pessoas entenderem que você está falando ali, né, é 3 vezes superior. Aí até alguns exemplos de cartazes que nós já produzimos aqui, que entram nessas questões, né? Outras aqui, a questão da densidade proposicional, né? Isso é até um pouco, acho que mais óbvio, né? Buscar passar o máximo possível de informações em uma imagem ou cartaz. Então, se a gente pode reduzir a quantidade de imagens, a quantidade de texto, né, para que aquilo fique mais limpo, as pessoas vão ler com mais facilidade, tá? Então, é muito importante a gente identificar o que realmente tem que estar no cartaz e o que pode ir para a descrição, para a legenda do post. Porque aí só aquele que realmente vai se interessar pelo evento, ele vai ler a legenda. Então, ali na legenda, também de forma sucinta, você vai colocar as informações que, entre aspas, são secundárias, tá? Então, esse cuidado é importante também. Outras questões também, essa é um pouco óbvia, né? Se você quer destacar uma imagem, como essa do joystick, né? Desse cartaz aqui, você vai colocar um contraste nessa cor, né? Não vai colocar elementos em excesso em cima dessa imagem, né? Então, essa também acho que é mais tranquila, né? Olha que coisa legal isso também, ó. Evitar o excesso de simetria e regularidade. Muito interessante, né? Então, se você pode aproveitar uma simetria para reduzir o tamanho da imagem que você vai colocar ali, faça isso. É uma boa sugestão. Então, o rosto, por exemplo, né? Em geral, o rosto ele é aproximadamente simétrico. Então, no rosto da mulher que nós colocamos ali, por que colocar o rosto inteiro? Nesse caso, né? A gente queria mais espaço para colocar a frase, colocamos metade do rosto. Já foi suficiente. Ou um vaso, né, alguma coisa, uma flor, que em geral também tem simetrias, né? A gente pode fazer esse tipo de coisa. E aí a gente ganha espaço, tá? Isso aqui eu achei legal também, né? Cada coisa. Ó, imagens mais curvas, olha que legal, elas parecem mais receptivas do que pontas, do que ângulos, né? Então, nesse podcast que a gente divulga também, vocês vão observar que a predominância das curvas, né? Aquele que vê acha mais agradável. Interessante, né? Enfim, isso também é interessante aqui, ó, a gente até falou um pouco, né? Não inserir muitos elementos no cartaz. É aquela questão da densidade proposicional. Se você consegue passar mais informação com menos elementos, o seu cartaz, a sua imagem ali, né? Sua peça de divulgação vai ser mais bem recebida, vai ser lida, né? As informações vão ser lidas com mais facilidade. Tá? Então, isso é importante também, porque às vezes na intenção de deixar mais bonito, de falar mais para a pessoa, a gente acaba enchendo o cartaz de coisas, na expectativa de que as pessoas realmente leiam. E o que a gente observa nessas pesquisas, né, desses especialistas, é que não é isso que acontece, tá? Questão de escolhas das cores, tá? Isso aqui eu achei legal também, ó, as pesquisas mostram que os ocidentais preferem cores frias, como o azul e o verde, a cores quentes, como o amarelo e vermelho. Olha que coisa interessante. Não quer dizer que a gente não possa usar outras cores, né? Mas que a gente, talvez seja interessante, né, priorizar
na maior parte do nosso cartaz, essas cores mais, como ele chama aqui, mais frias, né? O excesso, aí nós falamos também, né, a questão do excesso de coisas, também de cores, tá? E uma coisa legal, ó, quando você coloca figuras humanas no cartaz, no caso aqui a gente colocou as mãos, né, mas pode ser o rosto, o corpo todo, a divulgação é mais eficaz. Olha que legal. Não me perguntem por quê, né, mas as pesquisas mostram isso. Então, tem uma pessoa ali, uma mão, alguma coisa que nos chama mais atenção de quem está né, observando a sua divulgação. A importância de se criar uma identidade visual, ou seja, você ter uma paleta de cores que vai predominar, vamos dizer assim, nas suas peças gráficas, né? Então, a pessoa bate o olho ali e já sabe, isso é da AME. Isso aí é da União. Sabe? Então, isso é interessante também, tá? E o uso de emoji, gente, eu sempre subestimei esse negócio, e aí eu fui ver, e olha que legal. A gente até falou da questão da imagem, né, que a imagem chama atenção para os textos, então o emoji funciona dessa forma também, tá? Então, às vezes, aquele desenho que aparece no meio do seu texto, ele vai chamar atenção para o próprio texto, né, para a sua peça de divulgação. Agora, sem abuso, né, olha que coisa legal, eu já estava conversando com uma pessoa sobre a questão de inclusão, a pessoa está falando inclusão para cegos, ela falou assim, às vezes, vocês ficam repetindo muito o emoji, quando o aplicativo do cego vai ler, é terrível, porque fica assim, carinha sorrindo, carinha sorrindo, carinha sorrindo. Você bota 5 vezes, o aplicativo vai te falar 5 vezes. Né? Então, eu parei de repetir emoji, eu boto só um ali, né, que vai facilitar a leitura também da pessoa com deficiência visual, tá? E aí, beleza, chegamos ao nosso final aqui. Eu apresentei naturalmente de forma mais corrida do que normalmente a gente traz esse tema, né? Em outras ocasiões, 1 hora e meia para discussão, mas eu acho que ficou claro, e é só importante essa questão no final aqui, tá? Ainda que seja difícil fazer isso, mas é importante a gente se capacitar, igual eu vou dar até o meu exemplo nesse aspecto, eu sei fazer pouquíssimas coisas aqui no departamento, tem uma equipe, né, que vai assumindo os diversos trabalhos, mas, por exemplo, eu não sabia nada de comunicação. Além dos materiais da União, da FEB, que eu fui ler, fui estudar, comecei o quê? A buscar esses livros sobre o assunto, sabe? Para ler. Então, são coisas que a gente pode fazer, né? E que a gente deve fazer, tá? E aí é o outro aspecto, como eu falei para vocês, que sei fazer pouquíssimas coisas, estou aprendendo, é importante que a gente busque captar pessoas que já têm essa experiência, né? E claro, gente, quanto menor a cidade em que a gente trabalha, mais difícil é encontrar pessoas, tá? Isso aí é um fato. Mas a gente tem que tentar, né, encontrar no público espírita, entre os trabalhadores espíritas, pessoas que às vezes profissionalmente, ou mesmo de forma amadora, sabe editar um vídeo, sabe ali fazer um cartaz, alguma coisa assim, né? Trabalhar com um aplicativo, com um software específico, tentar buscar essas pessoas para a nossa equipe, né? Que vão conhecer melhor isso que a gente está trazendo aqui. E aí, outra coisa legal também, tomar um cuidado para não achar que essas sugestões são dogmas, né? São regras absolutas. Às vezes, justamente no quebrar uma regra dessas, você consegue uma divulgação melhor. Você percebe um efeito diferente, né? Na divulgação do seu trabalho. E aí, o Kotler, né? O Philip Kotler, que é autor de um dos livros aí que são referência para nós, ele tem essa frase que eu achei fantástica, né? O conteúdo de alta qualidade é inútil se não atingir o público pretendido. E, gente, o que a gente vê, eu acredito que vocês também, de coisa maravilhosa sendo produzida pelo movimento espírita e que ninguém vê, é muito grande. Aqui em Juiz de Fora mesmo a gente vê. Às vezes faz um podcast, faz uma coisa bem feita, aí na hora que você vai ver, teve 10 visualizações. A gente não para de fazer, né? Mas se a gente não observa um mecanismo de melhorar a divulgação, aquele trabalho todo que poderia contribuir tanto, acaba não chegando ao público-alvo. Tá? Então, isso, mais uma vez, é uma questão técnica, que são os nossos trabalhos aqui de comunicação, né, mas que tem que ser valorizado, tem que ser levado em conta. Tá? E, por fim, as nossas referências, as duas principais aqui são livros que não são caros, vocês podem adquirir, às vezes a AME, o CRE, a Federativa adquire, né? Esse livro do Kotler, né? Que ele é bem conhecido, quem trabalha com publicidade, esse é um livro mais recente, né, especificamente sobre o marketing digital, e esse outro do Darren Bridger, que é sobre neuromarketing. Esse do neuromarketing, que tem essas informações, sabe? 80% como é que é?
3 imagens têm maior absorção do público-alvo do que 2. Então, esse livro que tem muitas pesquisas e conclusões nessa direção que vão iluminando o nosso caminho. Beleza, gente? Então, eu encerro aqui a minha contribuição e estou à disposição de vocês aí. Obrigada, Daniel. Ode, a gente pode